Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleidson, sou nutricionista e fiquei muito feliz pelo convite que a Unirb me fez para estar conversando um pouco com vocês sobre o cuidado. Nada melhor do que começar o ano falando sobre cuidar. Quais são as formas de cuidar? Como cuidar? É sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Meu nome é Cleidson Araújo, nutricionista da casa, sou formado pela Unirb, sou mestrando em crítica cultural pela UNEB, especialista em nutrição clínica e terapia nutricional e terminando aí uma pós-graduação em nutrição oncológica. Trabalho bastante com paciente com câncer, paciente hospitalizado, normalmente pacientes que precisam daquele cuidado mais atento, aquele olhar mais humanizado. Sou membro também do grupo Genonco, que é um grupo de 30 nutricionistas espalhados pelo Brasil que estudam sobre câncer. Então, nossa função é estar ali sempre trazendo novos estudos, falando sobre a nutrição oncológica. Inclusive, essa aula, esse diálogo que a gente vai ter hoje, foi fruto da minha primeira aula do ano que eu dei para o grupo Genonco. Espero que gostem, que levem para a vida de vocês, apliquem, que é muito importante a gente ter esse olhar voltado para o outro. Minhas linhas de frente de trabalho hoje é como preceptor dos estágios de nutrição da Faculdade Unirb. Sou professor de uma escola técnica e trabalho em clínicas e em home care. Quando a gente fala do nosso currículo, também é muito importante que a gente volte um pouquinho lá atrás e redescubra quem nós somos. Quem eu sou, quem é o Cleidson antes de ser nutricionista, antes de ser professor. Porque isso diz muito de quem nós somos. Então, quem é Cleidson? Cleidson é filho, amigo, irmão, nutricionista, professor. Gosto muito de música, gosto de praia, acredito muito em energias boas, energias ruins. Sempre busco trazer a positividade para os meus dia a dia. Sou muito leonino, acredito que o bem sempre vai prevalecer e trago sempre também como meu propósito de vida a felicidade. Sempre eu penso, isso vai me trazer felicidade e isso eu levo como propósito. Antes de a gente falar um pouco sobre cuidar, a gente precisa trazer um pouco sobre o que é essa definição, qual é o significado. E quando eu fui buscar o significado do termo cuidar, eu descobri inúmeros e inúmeros significados. Então, a gente pode trazer o cuidado como assistir, preservar a vida, cuidar do outro, assistir o outro, tratar do outro. Então, a gente sempre pensar o cuidado como algo que traz o olhar para o outro ou para nós mesmos. Mário Quintana ele traz uma frase muito interessante, que ele fala que o segredo não é você correr atrás das borboletas, é você cuidar do jardim para que as borboletas venham até você. Olha a importância do cuidar. Se você prepara um jardim, se você cuida do jardim, você não vai nem precisar correr atrás das borboletas, porque essas borboletas vão correr atrás de você. Então, levem para a vida essa frase, porque a gente tem que estar sempre pensando no nosso jardim. Será que eu estou cuidando do meu jardim da forma como ele precisa ser cuidado? Então talvez a gente cansa tanto correndo atrás das borboletas, quando na verdade a gente só deveria estar cuidando do nosso jardim. A Organização Mundial da Saúde, ela traz um conceito do que seria saúde. E eles trazem que saúde é o mais bem-estar físico, social, mental, energético, emocional e espiritual. Antigamente, muito tempo atrás, quando a gente pensava em saúde, a gente pensava em saúde como ausência de doença. Então, a pessoa não tinha doença, ela estava saudável. Hoje não. Hoje, para você estar saudável, você precisa estar muito bem equilibrado em todos os campos: energético, psíquico, mental, físico, social. E a OMS sempre vem adaptando esse conceito, tanto que o espiritual entrou tem pouquíssimo tempo como parte do que é ser saudável, do que é ter saúde. E a espiritualidade é muito importante para os indivíduos. E espiritualidade é muito diferente do que é religião. Pelo que eu vejo da minha experiência, da minha prática clínica, os pacientes que acreditam em algo, que acreditam na espiritualidade,
eles têm uma maior adesão ao tratamento do que aqueles pacientes que não acreditam em nada. Por exemplo, eu já tive paciente que tinha um câncer muito agressivo, mas tinha a espiritualidade muito aflorada. Então o tratamento foi acabando sendo um pouco mais fácil de ter adesão do que se ele não acreditasse em algo. E eu já tive paciente que o câncer nem era tão agressivo, mas não acreditava em nada e o tratamento foi muito mais difícil. E o tratamento oncológico já é um tratamento que é agressivo, que é dificultoso, mas com a espiritualidade ele acaba se tornando mais fácil. E aí a gente traz da experiência, e se a gente for para os artigos também trazem isso. A gente tem alguns estudos que trazem essa provocação, que fazem esse estudo sobre as crenças do paciente e aquilo que o paciente faz durante o tratamento e se esse tratamento teve adesão ou não de acordo com o que o paciente faz, do que o paciente acredita. Então a gente precisa entender sobre espiritualidade, ainda mais quando a gente vai cuidar do outro, do nosso paciente. E é o que eu digo sempre, a gente precisa sair de casa e deixar nosso preconceito na porta de casa para ir. Porque a gente precisa entender de todas as religiões, a gente precisa entender da Umbanda, do Candomblé, dos evangélicos, dos católicos, entre outras e outras religiões. Para poder cuidar do nosso paciente, a gente precisa entender sobre ele. E para entender sobre ele, a gente tem que estar inserido na vivência, a gente precisa estudar sobre. E às vezes a gente traz um egoísmo, uma vaidade muito grande do que aquilo que é nosso é nosso. A gente não precisa entender do outro. E na verdade não. A partir do momento que a gente cuida do outro, a gente tem que respeitar o outro. E para respeitar o outro, você precisa entender sobre ele e sobre a vivência dele. E isso às vezes é muito difícil. A gente abrir mão de nossa vaidade, das nossas crenças, para entender um pouquinho do outro, se colocar um pouco no lugar do outro. E a gente, como profissional de saúde, ou até profissionais que não são da saúde, mas que lidam com o outro, precisam entender, porque senão a gente não faz um cuidado eficaz. A gente tem aqui três grandes vertentes que são realizadas normalmente no atendimento ao paciente. A gente tem as ferramentas, e essas ferramentas são aquelas que a gente utiliza para otimizar o trabalho. Por exemplo, na nutrição eu utilizo balança, eu utilizo fita métrica, eu utilizo adipômetro, eu tenho os programas de computador que eu utilizo também para facilitar ali o atendimento. Então eu tenho inúmeras ferramentas que deixam o meu trabalho mais fácil. Porém, nada disso ia adiantar, essas ferramentas, se eu não escutasse meu paciente. E isso é muito importante. E qual é a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é um processo mecânico de audição. Já escutar depende da sua força de vontade de entender o que o outro está falando. Isso aqui é muito difícil. Você parar para escutar, você ter a sensibilidade de captar o que o paciente está falando e traduzir isso em um tratamento. Traduzir isso em uma forma de prevenção. Então a gente precisa estar muito atento com isso aqui. Eu já tive muito paciente que já saiu da minha consulta querendo até beijar minha mão, porque falava que nunca foi tão bem atendido assim como eu atendo eles. E isso para mim é uma surpresa, porque eu acho que o que eu faço não é nada demais. Isso é algo que todo profissional de saúde tem que fazer. Às vezes a gente tem que ter um olhar bem mais acolhedor do que a gente acha que precisa ter. Ter essa visão humanizada, olhar o paciente. Tem paciente da gente que sai de outra cidade para vir ser atendido só pela gente. E aí você nem olha para o paciente e já dispensa ele. Então ele sai frustrado. Ele quer ser olhado, ele quer ser ouvido. Então a gente precisa ter sempre em mente que o protagonista da nossa relação, do nosso trabalho é sempre o outro. Eu, quando entro na sala de aula, o protagonista da sala de aula é o meu aluno. Quando eu estou dentro de um consultório, quando eu estou dentro de um internamento hospitalar, quem é o protagonista dali é o meu paciente. Então a gente tem que sair, quebrar um pouco do ego, que às vezes a gente, como profissional de saúde, entra muito no ego muito elevado. E é o que eu falo sempre também. Às vezes a gente precisa de sair do jaleco, sair do nosso sapato, sair do nosso salto, para entender sobre o paciente. Porque a gente já entende muito sobre a ciência.
mas a gente entende sobre indivíduo, a gente entende sobre pessoas, e é isso aí que é a grande chave do cuidado, e o cuidado que leva à adesão ao tratamento do paciente. Quando a gente pensa em cuidado, a gente também tem que entender que a gente é falho, que a gente comete falhas. A gente comete acertos, mas a gente também comete falhas. Para a gente sanar essas falhas, corrigir elas, a gente tem que se questionar quais são as minhas falhas e o que é que eu posso fazer com elas. Cuidado com a expectativa que você cria acerca do outro. João não é igual a Francisca, que não é igual a Joana, que não é igual a Maria. Um paciente da gente vai funcionar de uma forma e o outro vai funcionar de outra. Então a gente não pode criar expectativa acerca do objetivo do outro. Quando um paciente meu chega, por exemplo, com o objetivo de cicatrização de feridas, eu não posso criar expectativa em cima daquela cicatrização. Eu vou desempenhar meu trabalho, claro, com ciência, individualidade, mas eu não posso criar expectativa em cima daquilo. A mesma coisa acontece com todos os outros objetivos, com emagrecimento, com hipertrofia, e isso aí a gente pode levar para todas as profissões. Eu, como professor, eu não posso criar expectativa em cima do desempenho do meu aluno. Eu tenho sim que fazer um trabalho bem feito, fazer uma metodologia que atinja aquele aluno, mas eu não posso criar expectativa em cima dele, porque ele não sou eu. Isso acaba falhando e ferindo muito a relação paciente e profissional de saúde, ou o cliente e o profissional, o aluno, o professor, qualquer relação que tenha que lidar entre um e o outro. Às vezes e sempre a gente tem que sair do ego que a gente cria. Às vezes a gente se coloca num lugar muito elevado e para enxergar quem está ali abaixo fica difícil. Então não existe profissional de saúde aqui em cima e aqui embaixo o paciente. A gente tem que estar sempre andando paralelo, um do lado do outro. É aquilo que eu falei. Tem paciente que sai querendo te amando, porque você dá um cuidado tão assistido. Tem paciente que fica muito surpreso quando você dá seu número de WhatsApp. Por quê? Porque se criou uma hierarquia muito grande. Profissional de saúde e paciente lá embaixo. Isso aqui fere e traz grandes falhas para o tratamento do paciente. Para a consulta, para o tratamento. E a gente precisa ser firme. Eu hoje, como profissional de saúde, nutricionista e como professor, eu sou muito firme com o meu trabalho. Mas ser firme não significa dizer que você precisa ser grosso. Não significa dizer que você precisa ser inacessível. A gente tem que estar sempre sendo acessível com o outro. Trazer essa acessibilidade para o que ele precisar, você tá ali. Mas ser firme. Porque quando a gente é firme, a gente impõe aquilo que a gente sabe. A gente impõe respeito pelo nosso trabalho. E as pessoas, muitas vezes, eles trazem muita descredibilidade para o nosso trabalho. E a gente só traz essa credibilidade quando a gente é firme, quando a gente mostra que a gente sabe e pode fazer aquilo. Eu tive uma paciente tem pouco tempo que quando ela me viu na recepção, chegando, ela ia embora, porque ela disse que eu tinha cara de muito novo e eu não ia fazer um trabalho muito bem. E ela que me confessou isso. E ela saiu do consultório apaixonada, porque eu fiz um atendimento pautando na explicação. Eu não pego um exame, por exemplo, de um paciente, leio e devolvo. Eu pego o exame e eu leio junto com o paciente. Isso aqui é desse jeito, provavelmente pode estar acontecendo por isso. Então eu leio com o paciente, eu não deixo, não pego, anoto e devolvo. Porque o paciente precisa estar ativo durante o tratamento dele. Ele precisa ser participativo do próprio tratamento, do próprio ambiente que ele está inserido. Isso é ser acessível. Eu já tive um paciente, uma família uma vez, que me contactou para eu atender um paciente oncológico, mas a família me solicitou que eu não contasse para o paciente que ele tinha um câncer. E eu tive que dispensar o atendimento. Porque, para mim, o paciente ser participativo daquilo que ele vai do tratamento dele traz mais eficiência, mais eficácia no tratamento.
Então, para mim, ele tem que estar sempre participativo, sabendo o que está acontecendo, porque a eficácia do tratamento é bem maior. E esse sentimento de culpa, ele também fere, traz muitas falhas, porque a gente se culpa muito. Se o paciente emagreceu, paciente que já era desnutrido e perdeu peso, eu trago uma culpa para mim. Paciente que está com uma lesão, uma ferida que não foi cicatrizada, eu me sinto culpado. Paciente que não evolui de uma sonda para via oral, eu trago essa culpa para mim. E nem sempre a culpa é nossa. Então a gente precisa ter muito esse olhar atento para a culpa que a gente carrega para a gente e que não é nossa. A gente, como profissional, a gente traz muito essas culpas. A gente vai carregando culpas ao longo da vida. Paciente vê a óbito, quando a gente começa a pensar o que é que eu deveria ter feito. E às vezes a gente fez o que podia, já tinha sido feito tudo. Então esse sentimento de culpa fere muito o cuidado. E se a gente pensa nos nossos erros, nas nossas falhas, a gente precisa também pensar nos nossos acertos. Então a gente precisa valorizar o nosso eu. Quem sou eu como profissional? Qual é o meu papel no mundo? Qual é o meu papel naquele lugar? E dar importância, dar valor para todos os espaços que a gente ocupa. Hoje, eu como mestrando, eu nunca achei, anos atrás, que eu pudesse hoje estar dentro de uma academia como professor, ou que eu pudesse estar dentro de uma faculdade fazendo um mestrado. E hoje eu me orgulho muito da minha trajetória e eu dou muito valor aos espaços que eu ocupo. E eu sempre penso o seguinte: se eu estou nesse espaço, eu estou nesse espaço porque eu lutei por ele. Eu mereço esse espaço é meu. Então, ocupem os espaços de vocês, valorizem. Hoje onde é que você estuda, onde é que você trabalha? Esse espaço é seu, você conquistou esse espaço. E isso aqui faz parte do cuidar. Porque quando a gente se valoriza, a gente sabe como cuidar do outro. E assim tem um olhar atento para o outro. Porque se você sabe quem você sabe o trabalho que você desempenha, você já sabe também o que você precisa desse olhar humanizado, esse olhar focalizado para cuidar do nosso paciente, do nosso cliente, do nosso paciente. E onde é que a gente pode falhar? A gente pode falhar, por exemplo, nas formas como a gente age. Como eu falei para vocês, Chico é diferente de Maria, que é diferente de Joana, que é diferente de Cleidson. Então a gente tem que estar sempre pautando em condutas individualizadas. Não é porque fulano respondeu a um tratamento de uma forma que Beltrano vai responder da mesma forma. A mesma coisa serve para a sala de aula. Tem aluno que se comporta de uma forma, de uma metodologia, que se sai muito bem. Tem aluno que não, que tem que ser uma metodologia de outra forma, para ele poder aprender. Então, olha como são coisas diferentes, cada um vai de uma forma. Com a pandemia, as coisas mudaram bastante. E aí a gente pode estar falhando muito na forma como a gente olha para o mundo depois dessa pandemia. É o que eu digo sempre também. O mundo mudou. O paciente de 2019 não é o mesmo paciente de 2022. Se a gente pensa na clínica como antes, a gente vai ficar para trás, porque o paciente mudou, o aluno mudou, a gente, como profissional, mudou, porque essa pandemia foi muito cruel e ela mudou todo mundo. A gente não somos mais as mesmas pessoas. A gente precisa compreender isso aqui, porque senão a gente vai ficar para trás. Aí eu questiono, educação em saúde é individual ou ela é coletiva? Eu creio que tanto a educação como a saúde, ela é coletiva, porque a gente vive no macro. Mas dentro desse macro, a gente pauta a educação em saúde de forma individual. A gente está dentro de uma sala de aula, 35 alunos. A educação ela vai ser coletiva, porque ela vai ser feita para 35 alunos. Mas dentro desse macro, eu posso fazer educação de forma individualizada, porque Joana não aprende da mesma forma que Ricardo. Então é um macro
que é feito de forma individualizada dentro desse macro. E com tantos problemas que a gente encontra na saúde, na educação, a gente ainda tem toda a questão política, a gente tem toda uma organização que a gente como sociedade falha. Existe solução? Para mim existe solução. Porque toda vez que a gente questiona, a gente leva uma reflexão, a gente pode encontrar grandes soluções. Mas para a gente encontrar grandes soluções, a gente precisa falar sobre, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está conversando sobre falhas, sobre cuidados, sobre o autocuidado. E quando a gente fala sobre, a gente começa a se questionar. E é se questionando que a gente encontra prováveis soluções. E assim, a investigação ela sempre vai mover o mundo. Eu sou assim extremamente apaixonado pela pesquisa científica e eu creio que a partir da pesquisa a gente investiga e são os questionamentos que movem o mundo. Nem sempre soluções é que vai mover o mundo, mas os questionamentos, as investigações, as pesquisas. Então a gente valorize a pesquisa científica, principalmente agora que a gente vive num país que cada vez mais vai desacreditando na pesquisa científica, vai se desfazendo da pesquisa científica. Se hoje a gente tem vacina contra a Covid-19, é porque existiu pesquisa, existe um trabalho de investigação, de questionamento em cima disso. Então vamos valorizar a pesquisa científica, vamos pesquisar, vamos à luta aí com a ciência. E a gente precisa ir de encontro à reflexão e questionar. A gente precisa ser questionadores. Sempre questionar, sempre refletir, trazer essa reflexão para que o cuidado seja de forma mais abrangente. A gente precisa sair do trabalho e se questionar mais sobre como melhorar, se o meu cuidado foi atento para aquele paciente. E se a gente precisa cuidar do outro, a gente também precisa cuidar da gente, trazer esse autocuidado, que são coisas totalmente diferentes. E se a gente não sabe se cuidar, dificilmente a gente vai ter um cuidado efetivo para o outro. E aí eu trago alguns questionamentos para vocês. Quem já levou trabalho para casa? Quem já se sentiu culpado pelo desempenho de um aluno, ou de um paciente, ou de um cliente? Quem já chorou por exaustão de trabalho? E quem é que faz terapia? Fiz inúmeros questionamentos aí, anotem, respondam para si mesmo no subconsciente e percebam que aqui já é uma grande chave para a gente entender se a gente se cuida ou se a gente negligencia a nós mesmos. O autocuidado, ele tem como definição cuidar de si mesmo para garantir o nosso bem-estar. E como é que a gente pratica esse autocuidado? A gente pode praticar com o nosso físico, nosso social, nosso emocional e nosso espiritual. O nosso cuidado físico é para a gente cuidar do nosso corpo, fazer uma atividade física, cuidar da nossa alimentação, cuidar do sono. E são coisas que normalmente a gente deixa passar. A gente tem que ver também, por exemplo, a questão do sono. Que horas eu durmo, que horas eu acordo. Eu acordo muito durante a noite, acordo muito cansado. Tudo isso pode estar influenciando no sono, na qualidade do seu sono. O nosso emocional quer se conectar com aquilo que faz a gente bem. Às vezes, a gente está tão cansado daquele local de trabalho que aquilo afeta muito o nosso emocional. Mas o que é que eu posso fazer para transformar aquele ambiente em algo mais saudável? Às vezes uma música já muda o ambiente. O aroma, o cheiro do lugar deixa o local mais agradável. Então a gente tem que buscar soluções para transformar o nosso ambiente em um lugar mais agradável e saudável de se estar. O nosso social, que é o nosso relacionamento interpessoal, nossas amizades, nossa família, nossos relacionamentos amorosos. Às vezes a gente está muito bem com o trabalho, a carreira lá em cima,
mas nunca mais vê os amigos, nem fala com a família, não sai. Então a gente precisa estar muito atento ao nosso social, porque se a gente não está bem com as nossas relações interpessoais, dificilmente a gente vai se manter bem por muito tempo no nosso trabalho, no nosso profissional. Uma coisa é muito interligada à outra. A gente cresceu achando que você no local de trabalho é um e o pessoal é outro, e não é. A gente se comporta de formas diferentes dependendo do lugar onde a gente está. Mas as duas coisas precisam dar juntas para poder funcionar. E o espiritual, que é acreditar num divino, acreditar em algo maior, ter um propósito de vida. A gente precisa estar sempre explorando o nosso espiritual. E como eu falei para vocês, espiritualidade é diferente de religiosidade. São coisas totalmente diferentes. E muitas vezes a gente pratica a autossabotagem. A gente se sabota muito. A sabotagem ela tem como definição agir contra nós mesmos. A gente se ataca muito sem perceber. A gente, quando é para nos elogiar, a gente não consegue. Mas para falar mal da gente mesmo, a gente age de uma forma muito rápida. Quando a gente está cansado, eu estou cansado, eu fiz errado, poderia ter feito melhor. Isso tudo é forma de se auto-sabotar. A autossabotagem ela vai gerar ansiedade, gera procrastinação, você vai enrolando no trabalho, se enrola de fazer coisas, vai gerar uma baixa autoestima, você vai se comparar muito com o outro. Ah, porque fulano consegue fazer e eu não, porque Beltrano faz melhor que eu, gerando essa comparação que te traz um sentimento de que você é incapaz. Vai te levar uma culpa, provavelmente você vai gerar várias e várias cobranças a si próprio, e está sempre em busca de uma perfeição que não existe. Então a gente tem que saber o nosso limite, buscar esse limite para se não se auto-sabotar. Lembrem sempre de se questionar. Se perguntar quem vocês são, quem eu sou, o que eu quero ser, para onde eu quero ir. Coloca isso mesmo no papel, para vocês se autoconhecerem, se conhecer. O autoconhecimento é muito importante para a qualidade de vida, para o autocuidado. E o que é o autoconhecimento? É conhecer a si próprio, conhecer suas características, seus limites, seus sentimentos. Quais são suas qualidades? Explore elas. Quais são os seus defeitos e o que eu posso fazer para melhorá-los? Quais são os meus medos e o que eu posso fazer para enfrentá-los? Quais são as minhas angústias? Quais são os meus limites? Até onde eu posso ir? E dessa forma garantir uma aceitação. A gente precisa se aceitar, a gente precisa trazer o amor próprio, se amar. Para se aceitar, a gente precisa aceitar tudo isso aqui, ó. Compreender todos eles e aceitar todos eles. Compreender o outro, parar de querer a aprovação do outro. A gente não precisa da aprovação do outro para seguir em frente. E dessa forma garantir o respeito da gente para com a gente mesmo. A gente precisa se amar, a gente precisa se respeitar, saber até onde eu posso ir. E esses são grandes desafios que a gente traz na prática. São desafios diários, desafios que a gente traz com o dia a dia. Aqui traz alguns exemplos de diferenças entre cuidar e de se cuidar. Por exemplo, para o nosso paciente, a gente está sempre perguntando: já bebeu água? Bebeu quanto? Como é que está a alimentação? Já fez atividade física hoje? Lê um livro antes de dormir? Esses são questionamentos aqui que eu faço diário para os meus pacientes. Em contrapartida, para a gente mesmo, a gente não toma água. Quando a gente viu, já só fez o almoço, não comeu mais nada durante o dia. Se questiona se fez um bom trabalho, aquele sentimento de culpa. Nem deu tempo de ir para academia, não fez atividade física nenhuma. São coisas que acontecem com a gente. Então a gente cuida do outro e negligencia nós mesmos. Isso aqui a gente tem que ficar muito atento.
para que a gente não entre numa síndrome de burnout. Não vou me aprofundar porque eu não sou psicólogo. Essa aula aqui é fruto de experiências que eu trago sobre cuidado e autocuidado, mas sobre comportamentos que a gente traz na prática clínica. Mas essa questão aqui entraria num campo que não é meu, não me compete. Só trouxe uma definiçãozinha rápida para a gente ficar muito atento que a síndrome de burnout é esse esgotamento profissional, esse exagero de se sentir culpado com o trabalho, de se sentir cansado com o trabalho. E é um distúrbio psíquico que precisa de um tratamento. Então precisamos estar bem atentos sobre isso aqui. Assim, a gente tem algumas atribuições que vão além da profissão, que é criar um vínculo com o outro. Para criar o vínculo, precisa saber ouvir. Para saber ouvir, precisa se colocar no lugar do outro, ter empatia, ter compaixão, respeitar o limite do outro e respeitar o seu limite também. Por exemplo, o paciente ligar para mim meia-noite, eu preciso saber que meu limite, qual é o meu limite e que a partir daquele momento eu não trabalho, eu tenho que estar dormindo. Proporcionar conforto para a alma, se proteger, cuidar e lembrar que você é muito além da sua profissão. Eu, Cleidson, sou muito além do nutricionista, do professor. Eu gosto, como eu trouxe para vocês no início, eu gosto de ler, eu gosto de sair com os amigos, gosto de praia. Então, antes de ser nutricionista e ser professor, eu sou tudo isso. Pessoal, eu trouxe um diálogo bastante assim rápido, falando um pouco sobre o cuidado, para a gente iniciar o ano aí bem, sabendo como olhar o outro, cuidar do outro, se valorizem como profissionais, não deixem que ninguém diminua vocês, porque a partir do momento que você sabe quem você é, que você se valoriza, você sabe se impor. Então se imponham, mostrem respeito, estudem, pesquisem, investiguem. A gente tem uma gama de oportunidades de estudo, os artigos estão aí, então se empoderem como profissionais, tenham embasamento, que é o que a gente tem que ter importante, é o embasamento. E se cuidem, a gente precisa se cuidar, porque quando a gente se cuida, a gente também aprende a cuidar do outro. Façam terapia, procurem terapias integrativas, cuidem do corpo, do mental, do espiritual, do social. E nunca esqueçam de olhar o outro com o olhar que ele precisa ser olhado. Tem pessoas que falam assim, a seguinte frase: cuide do outro como você queria ser cuidado. Eu não concordo. Eu acho que a gente tem que cuidar do outro como ele quer ser tratado, não como eu quero ser tratado. Porque o outro quer ser tratado de uma forma diferente do que eu imagino do que seja cuidado. Então tragam essa visão humanizada, sejam profissionais cada vez mais atentos. Muitos erros acontecem por falta de olhar, de cuidado. O paciente quer ser olhado, quer ser cuidado, quer ser paparicado, mimado. Então, olhem para o paciente de vocês com um olhar humanizado e, em contrapartida, não se esqueçam de se olhar, de se empoderar. Agradeço muito ao NIRB pelo convite, mais um trabalho aí sendo feito juntos. Quem tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, meu Instagram está aqui, Cleidson Araújo, e meu e-mail, cleidson@outlook.com. Fico muito agradecido pela atenção de todos e a gente se vê na próxima. Grande beijo. Um 2022 aí de muita paz, muito estudo, muito profissionalismo e que a gente engate aí num ano de paz e um ano abençoado. Grande beijo para a Unirv.